Empaquei. E agora? Não sei para que lado ir, não sei que rumo dar à minha vida. Ansiedade tomando conta, medos, preocupações, tanto sentimento, tanta coisa acontecendo e as necessidades todas precisando de ser atendidas, né? Contas chegando. E então o que eu vou fazer? Se isso está acontecendo com você, fique com a gente até o final, porque isso aconteceu comigo também e hoje eu vou poder falar com vocês a respeito. São muitas as considerações e são muitas reflexões interessantes que com certeza ajudarão você a resolver este momento agora. Sejam todos bem-vindos. E eu quero dedicar este instante ou este encontro à paz do mundo, momento em que nós realmente estamos carecendo de paz de espírito, de amor no coração, de esperança, de confiança, e nós então naturalmente precisamos saber o que fazer neste momento que é tão importante de nossa vida. Nós vamos tratar de muitas considerações e eu espero que vocês gostem. É incrível a quantidade de pessoas que eu estou encontrando que estão se sentindo dessa forma. Tanta gente perdida, mas tanta gente perdida, que eu achei que vale muito a pena nós tirarmos um tempinho então para tratarmos deste assunto. Porque agora mais do que nunca nós precisamos estar com muita firmeza, com uma direção muito certa, porque as coisas vão embolar um pouquinho, né? Não sou eu que estou dizendo. Vocês sabem que eu trabalho com a numerologia e muitas reflexões eu trago em função do que este conhecimento revela, não é? Então, nós sabemos que o ano de 2021 é um ano de muitas transformações e que as transformações virão exatamente das respostas que nós dermos aos desafios, né? Que já começaram a surgir no ano passado e que vão surgir, continuar surgindo, aliás, ainda neste ano, para que a gente se posicione de verdade rumo a um destino muito, muito, muito bom. E é confiando nisso que nós estamos fazendo o nosso trabalho, que nós chamamos de mais consciência, não é? Sempre uma oportunidade com uma boa reflexão para nos ajudar a ter mais confiança, né? Ser mais confiantes, mais calmos, mais pacientes e mais otimistas, mais positivos. Porque, na verdade, o que a gente está percebendo é uma falta incrível de fé. As pessoas perderam também este rumo espiritual. Então, cabe a nós trabalharmos esses assuntos para que cada pessoa que ouvir, que ousar praticar alguma coisa que a gente fale aqui, comece a encontrar um caminho legal, né? Eu quero colocar que isso aconteceu comigo. Eu fiquei empacada tanto tempo, né? Muito tempo da minha vida. Eu não sabia realmente o que fazer para destravar, né, aqueles nós, para desatar aqueles nós que estavam me segurando num ponto. Eu não conseguia sair daquele ponto. Oi, Elaine, bem-vinda. Então, em algum momento, a gente tem que olhar para aquilo assim com muita clareza, porque não dá para fugir, né? Mas, enquanto eu não encontrava minhas respostas, mas as procurava, o que acontecia? Eu ainda estava bastante prisioneira. Oi, Vanessa, bem-vinda. Eu ainda estava bastante prisioneira da televisão, né? Então, gente, eu assisti a novela, não tem vergonha de falar, tá? Porque eu faço parte de uma população que assim fez. Eu assisti a novela das 6 quando dava, a das 7, a das 9, né? E depois a das 10. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque naqueles momentos, né, em que a gente estava ali
se ocupando com aquelas distrações e distrações de má qualidade, era aquele momento, aqueles momentos onde a gente estudava, onde a gente... Oi, Cláudio, bem-vindo. Onde a hora que a gente estudava, a hora que a gente se reunia, conversava. A televisão chegou na minha casa, eu tinha 17 anos já. Antes disso, a gente reunia para cantar, tocar violão. A gente jogava ping-pong. Bem-vinda, Raquel. A gente escutava músicas, que eu gostava de música clássica, a gente escutava músicas, tinha as festinhas de aniversário das colegas, das amigas que a gente frequentava. Então era uma vida enriquecida por contato humano, por atividades, né, tipo as esportivas, que nos dão saúde, alegria, convivência fraterna. Num jogo de ping-pong, por exemplo, que você está sempre reunindo pessoas e jogando ping-pong, feito nós fazíamos, havia tantas brincadeiras, a gente se divertia muito, então nós tínhamos bom humor, havia respeito, não tinha pegação que tem hoje, né? Hoje não existe mais isso, hoje as pessoas querem estar só se pegando, não é verdade? Então, o que aconteceu? Eu já comentei muitas vezes que um dia assistindo aquela novela favorita, eu desliguei a televisão para nunca mais ligar. Por quê? Porque naquele dia o capítulo era tão irritante, mas tão irritante, mas tão irritante, aquela briga entre o casal e etc., que eu falei, eu não acredito que eu estou dedicando meu tempo a me encher de raiva, né, a ficar irritada. Então, naquele dia, eu compreendi o que aquele aparelhinho ligado trazia para a minha vida. Agora, reparem se não trouxe isso para a vida de todo mundo. O tipo de mulher que era aprovado e mostrado era figura feminina esguia, magérrima, cabelos compridos, lisos e louros. Aí todo mundo, não importava a condição, a cor, a idade, todo mundo queria ser magra, alta, clara, loura, né, e cabelos lisos. E maquiagens, e maquiagens, e maquiagens. E os homens, aqueles galãs, deuses gregos, né? E quem não era um deus grego estava perdido, então tinha que fazer tudo para se tornar um deus grego. Então, vocês pensam, o que uma televisão fez? Ela veio tirar cada um de nós mesmos. Ela arrebatou cada um de nós, de nossa essência, de nosso ser como nós éramos, com as nossas características, impondo uma estampa que todo mundo deveria seguir. Então, nesse dia, ou nessa época, nesses dias todos, aliás, o que nós fizemos? Nós deixamos de ser quem nós éramos, para tentar ser a qualquer custo aquelas figuras que nos eram apresentadas. Então, tinha os galãs do cinema, da televisão, né, as galãs mulheres, né, as musas inspiradoras. E então foi um tal de todo mundo começar a alisar cabelo, a tingir cabelo, a fazer plástica de todas as formas, e aumenta o seio, diminui o seio, e corta nariz, e puxa a boca, e corta a orelha. Nós fomos sendo, devagarzinho, sem ninguém perceber, retirados de nosso ser, de nossa essência. Nós deixamos de viver nossa pessoa para viver um mito, uma estampa que nos foi imposta, não é, gente? E aí vocês vejam, todo mundo passou a ser uma figura de mentira. Então chega um momento na vida que nós não temos felicidade sendo um ser de mentira. Não adiantou cortar nariz, aumentar seio, diminuir seio, colocar também enchimentos no traseiro. Não adiantou nenhum artifício, e malhar para ter músculos. Não adiantou, porque o buraco ficou lá no nosso coração, não é? Então, este tempo que a televisão está dentro do nosso lar, e os filmes de Hollywood, tudo isso corrompendo a nossa natureza, nos tirou de nós, então, o nosso caminho a seguir. Nós tivemos o nosso futuro roubado.
Então, um dia eu me encontrei nessa condição, né? Todo aquele tempo que eu teria tido para fazer pós-graduações, mestrados, doutorados, todas essas coisas, eu fiquei gastando ali, né? Fiquei gastando ali. Então, em algum momento, o que acontece com toda a humanidade hoje? Ela se encontra burra, emburrecida, com poucas informações, muito menos informações do que deveria ter, né? Pobres de espírito no seguinte sentido, que todo mundo ficou materialista demais, né? E vivendo para o sexo e para a digestão, feita, eu já comentei isso com vocês. Então, nós não podemos dar continuidade ao nosso crescimento, porque justamente, Catiúcia, sociedade líquida tirou de nós este cerne, né? Aquilo que nos daria alegria, felicidade, que é a nossa individualidade diferente de todas as outras, nós não podemos realizar. Então, hoje nós nos sentimos perdidos, porque nós nos desligamos da nossa essência, de quem nós somos realmente, e ficamos ligados numa estampa falsa, mentirosa, fajuta, que não cola. Então, vivendo de mentira por 10, por 20, por 15, por 30 anos, né? Muitos de nós há 40 anos, o que fez acontecer? Ficamos desligados de qualquer possibilidade de realização interna. Então, se nós estamos empacados, eu estive muito tempo empacada e muita gente se encontra empacada, se deve simplesmente a isso, né? Eu buscar ser quem eu não sou, não vai rolar. Se eu tiver uma profissão errada para a minha personalidade e aquele anseio espiritual que eu tenho, não vai rolar. Eu posso até ganhar dinheiro, mas não terei felicidade. O contrário também é verdadeiro. Eu posso até gostar do que eu estou fazendo, mas provavelmente o dinheiro não vai entrar. Por quê? Porque é muito difícil alguém se realizar completamente vivendo de mentira. Então, qual que é a solução para isso, né? Desligar a TV. Gente, desligar a TV. Agora a gente tem um celular que também ninguém solta do celular. Porém, o celular ficou um pouquinho melhor porque nós podemos escolher o que ver lá, né? A maioria continua vendo porcaria, continua se distraindo e se desinformando. Mas uma grande parte, graças à internet e ao celular, que foi o que eu fiz, né? Começou a buscar novamente aquelas coisas que falam ao seu coração. Foi isso que eu fiz, né? Eu precisei de ficar em casa cuidando de meus pais por um período de 9 anos. Então, eu aproveitei esse período, eu me despertei neste período, né, quando eu descobri que a televisão tinha acabado com o meu ser. Então, desliguei a televisão e comecei a me dedicar inteiramente ao meu crescimento interno. E também a buscar novas informações, né? A minha profissão de graduação é psicologia, mas eu me encontrei de verdade na filosofia, na metafísica, né? Um pouco da física quântica que eu estudo, porque é o que embasa a metafísica, né? A física quântica e a metafísica, uma responde à outra, uma embasa a outra. Então, esse é um casamento perfeito, que é o que nós temos que começar a fazer, casar a ciência com aquela religião que foi também horrível para nos afastar de nós mesmos, né? Ah, Cristina, por que você está falando isso? Porque as igrejas, o que elas fizeram? Elas nos colocaram como pedintes miseráveis, seres culpados, buscando uma conexão com Deus lá fora, precisando delas. Então ninguém poderia chegar a Deus sem passar por uma igreja, e essa foi a maior mentira, o maior engodo, né, que fizeram contra nós, e nós não entendemos isso. Por quê? Porque Deus é aqui dentro. Se eu ficar em contato com minha essência, tudo eu posso. E o poder que me é dado é tão grande que nada me segura.
Mas numa sociedade escravagista, esse poder interno, se ele aparecer, os escravadores, eles terão que sair de cena, não é? Então vocês veem anos e anos e anos cumprindo uma agenda dia a dia para nos aprisionar. Ah, Cristina, você está com teoria da conspiração. Não estou, não. Eles é que conspiraram contra nós. Mas eu não estou aqui para xingar ninguém e nem para gerar revolta em ninguém, porque está tudo certo, não tem nada errado, porque quem comanda realmente é o Criador, né? Então, nas mãos do Criador, tudo é didática. Porque nós também, enquanto seres humanos, nós somos arrogantes. Oi, Bárbara, bem-vinda. Então, nós somos arrogantes, e o Cláudio falou ali, com certeza, a essência foi perdida. Por quê? Nós ficamos ligados com as coisas externas via televisão. Nós não desligamos aquele aparelhinho, todo mundo chega da rua, a primeira coisa que faz ou fazia era ligar a televisão. Hoje, uma televisão em cada sala de espera, em tudo que é consultório, em tudo que é hospital, em tudo que é lugar, quer dizer, a gente não tem folga, a todo momento tem aquilo buzinando lá no nosso ouvido, com imagens também, né, alcançando a nossa visão, e o nosso coração sem rumo, não tem vez para ele, né? Então, pessoal, nosso futuro foi roubado e não tem outra forma de a gente despertar agora, se não for a gente levar choque cada vez mais forte, né? Então, estamos sim nos sentindo empacados, sem rumo, sem saber para onde ir, porque nós continuamos seguindo as notícias. Olha essa situação que está na Terra desde o ano passado. O que está acontecendo? As pessoas estão enlouquecendo. Pode escrever. A cada dia que passa eu encontro pessoas cada vez mais neuróticas. Eu fico impressionada. A neurose está tão grande que está difícil o relacionamento, inclusive familiar. As pessoas estão brigando entre si, estão se agredindo, estão cada vez mais doentes, elas não se dão conta. E se a gente fala alguma coisa, elas se enchem de raiva da gente. É muito gostoso. Então, minha amiga não vê televisão há muito tempo, parabéns. Não tem mais revistas nos consultórios, nem livros, só televisão. Então, só TVs. E a gente só recebendo aquela porcariada. Então, o que nos é dado fazer? A primeira coisa é cortar esta influência externa, não é? Por quê? Deixa eu ver minha colinha aqui. A gente perdeu, né? Perdeu o cerne e a gente não consegue mais se achar, né? Se continuar olhando só para fora, a gente não consegue se achar. É preciso a gente cortar os laços com o externo e começar a olhar para dentro. Temos que orar e vigiar. Uma das coisas é a oração, mas também temos que saber como orar. Porque eu vejo pessoas que pegam um rosário e então o que adianta aquele repeteco correndo para andar depressa? Gente, como que a gente está distante de nós? Eu tenho que achar graça. Porque não é assim. O que é oração, meu Deus? Né? Isso, Raquel, a igreja somos nós. As pessoas nem se cumprimentam e já pedem a senha do Wi-Fi. Então, se a gente vai se comunicar, até que está bem, mas que tipo de comunicação será esta? Né? E realmente, às vezes, algumas pessoas não interagem pessoalmente porque nunca se desconectam. Rayane, bem-vinda. Realmente, não se desconectam nunca do externo. Que dia que vão se conectar com o interno, onde estão todas as respostas? Eu não sei se vocês viram uma das publicações para chamar para a live, que eu coloquei o coraçãozinho em branco lá, e cadê minhas respostas? Onde que elas estão? As respostas estão dentro, mas se eu não fico dentro de mim, eu nunca terei resposta, eu continuarei perdida para o resto da vida.
Eu não saberei qual trabalho que eu amo fazer nunca, porque eu tô ligada que eu tenho que ser médica para ganhar dinheiro, que eu tenho que ser engenheira para ser bem-sucedida, né? Eu nunca vou aceitar de ser uma simples professora de filosofia, porque eu nunca vou ganhar como médico sendo uma professora de filosofia ou de teologia, e o assunto que me apaixona é esse. Então, olha só, se cada ser humano tivesse fazendo exatamente o que ama fazer, a vida seria bela para todo mundo. Tem gente que ama cantar e que encanta quando canta. Não era isso que ela tinha que estar fazendo? E ela ganharia a sua vida naturalmente em função de estar se dando ao ambiente, às pessoas, ao mundo, né? Mas hoje não. Ah, não posso ser cantora porque minha mãe disse que não dá dinheiro. Então, nós estamos agora envolvidos com este engano todo, não sabendo para que lado ir, porque nós não paramos para olhar para o lado de dentro de nós, né? Então o futuro nosso foi roubado sim, mas a boa notícia é que não tem nada perdido, sempre há aquele momento em que a gente faz por onde, né? Não é assim? Aquele momento que a gente pode se descobrir e que a gente pode estar trabalhando a nosso favor. Então, ficar com esse sentimento de empacada, nós podemos. Até é bom que a gente fique com ele, porque em algum momento ele vai nos incomodar tanto que a gente vai tomar uma atitude. Para mim, esse dia aconteceu naquele dia quando eu me dei conta que a novela me deixava nervosa. Eu já havia percebido pelas chamadas que cada novela tinha, né, que era terror, que era violência, traição. Nossa, gente, como que a gente vai assistir uma coisa que tem essa chamada? Não poderia ser uma chamada assim, felizes relacionamentos, sorte no amor, profissões bem-sucedidas, pessoas bem-sucedidas no seu trabalho, sei lá, né? Quantas chamadas poderiam ser feitas para que a gente pudesse ter sucesso, né? Então, por que eu não consigo agora achar o meu prumo? Novamente, porque eu estou fora de mim, porque eu estou longe do meu ser interno, porque eu não ouço o lamento da minha alma. Eu ouço o lamento do meu ego, que a vida tá ruim, porque ninguém ganha dinheiro, porque tá na crise, porque tá doendo aqui, porque tá doendo aqui. Ué, se eu uso a minha palavra só para trazer ao mundo o que não está bem, como é que eu vou ter uma situação melhorada? Porque cada palavra que eu emito, eu estou movendo uma energia e fazendo com que ela aconteça, que ela venha a se materializar no mundo. Então, olha a nossa responsabilidade, né, ao dizer uma única palavra. Agora imagine quantos pensamentos nós ficamos com eles rodando aqui, né? As pessoas falam: estou desesperada, estou cheia de preocupações, estou cheia de dúvidas. Por quê? O que está rodando no pensamento é negatividade, né? Oi, Ana Laura, bem-vinda. Então, como que nós queremos uma vida boa, próspera, gostosa, se a nossa mente está inteiramente perturbada? Se a minha mente está perturbada, a minha palavra é perturbada. O meu sentimento é mais ainda perturbado. Então, o que é que eu vou trazer para a minha vida? Perturbação. Gente, nós temos que nos dar conta disso. E enquanto isso estiver acontecendo, nós estamos com o futuro roubado, nós estamos nos sentindo perdidos, porque não há dentro de nós um motivo para estarmos alegres, né? Uma vitória para comemorar, não é? Então, em algum momento, nós vamos ter que aceitar o nosso cabelinho enrolado ou o nosso cabelinho lisinho, né? Eu cheguei algumas vezes a fazer uma permanente, mas rapidinho eu desisti daquilo.
Que absurdo eu ter que gastar um dinheiro e um tempo para poder ficar enrolando cabelo. Para que isso? Onde que está esse sentido? E qual que é a do cabelinho liso? Qual que é a do cabelinho enrolado? Já comentei isso anteriormente, né, com vocês. O cabelinho enrolado, ele está dizendo que a pessoa é criativa. Aí ela pega, vai lá e alisa, alisa, alisa. O que ela está fazendo com a criatividade dela? A que tem o cabelinho liso, que deve colocar para frente o que o cabelinho enrolado criou, fica lá enrolando o seu cabelinho, quer dizer, não vai cumprir sua função. A gente não sabe de nada, né? Por isso que eu gosto de estudar metafísica, porque a gente sabe o que cada pontinho do nosso corpo significa. O formato do nariz, o tamanho do nariz, o tipo de boca, os olhos, né? Vocês veem que todas as pessoas são diferentes, a cor dos olhos, né? A altura do corpo, tudo isso tem um sentido e uma função. E nós temos um nome. O nome, ele descreve inteiramente todas as características que o nosso corpo está mostrando. Aí a pessoa se casa, põe mais um nome lá, atrapalha o projeto de vida dela. Então, nós temos que estar perdidas, gente. Não tem outro jeito. Como que nós vamos estar no nosso caminho se nós estamos vivendo uma vida que não é a que nós viemos para viver? Fica claro isso? Deixa eu ver minha colinha. Bom, então, eu falei, se a gente encontrar a chavinha certa para virar, a gente vira a chavinha e nós podemos, então, encontrar o nosso futuro que foi roubado, não é? Queremos? Mas o que acontece? Olha como que nós estamos mas tão doutrinados, né? E tão amarrados em nossa mente, que a gente não consegue falar assim, nunca mais aliso o meu cabelo, nunca mais enrolo o meu cabelo, nunca mais farei plástica alguma, preenchimento algum, porque a minha idade está chegando, esse é o natural da vida. Eu não tenho que parecer mais jovem do que eu sou, eu tenho que ser quem eu sou, com as minhas marcas, né? As marcas que o tempo me trouxe, porque elas falam de mim. Agora eu fico com uma cara de boneca, né? E não transmito às pessoas o que eu deveria transmitir, porque eu tenho uma aparência falsa. Então, a gente já se apresenta ao mundo de uma forma falsa. Nós nunca vamos nos expressar, na verdade, de acordo com quem somos, né? Se nós continuarmos com esses padrões. Mas eu quero, então, achar o meu rumo. Eu quero entrar para o meu rumo. Estou disposta a abandonar todos esses chiliques aí, né? E deixar a minha aparência como ela é. Olha, só o dinheiro que ia economizar com trabalhar para a aparência ficar jovem e igual a uma estampa, daria para fazer um curso bem legal de alguma atividade nova que vai fazer sentido para a sua vida e vai te encaminhar. Ângela, então você está no caminho certo, mas não tente não, tá? Seja. Tentar, a gente fica tentando, mas não consegue, né? Para de tentar, seja você já agora, de uma vez. Nós temos que parar com esse negócio de tentar, tá? Vamos ser já de uma vez, porque é o único caminho que nos leva à felicidade. Eu ser quem sou, com a aparência que eu tenho, porque ela tem uma razão de ser. E essa razão de ser está ligada com a minha missão também na Terra, com o propósito da minha alma e com a minha missão na Terra. Que toda alma tem um propósito dela mesma, que vai viabilizar um projeto que a existência dela tem. Então a divindade, quando nos colocou aqui, aproveitou o propósito da nossa alma para a gente fazer a tarefa que Ele quer que a gente cumpra. Porque se cada pessoa cumpre sua tarefa, a humanidade vira um todo coeso, crescendo junto harmoniosamente. Se eu vim para cantar, um de vocês veio para costurar, um de vocês veio para cozinhar, o outro para desenhar a planta de uma casa, se cada um faz o que veio fazer, está tudo certo e belo, né? Não é assim? Mas todo mundo tem que ser médico ou engenheiro para ganhar dinheiro. Fica complicado, né? Então, enquanto nós não
tivermos essa consciência e não despertarmos para essa questão, nada feito, nada feito. Então, o que está acontecendo comigo? Neste sentido de eu estar perdido, portanto, a ansiedade vem, né? As preocupações aumentam, a ansiedade cresce e o caminho é a loucura, né? É um estado psicológico alterado grave, que é o que a gente está vendo hoje. A quantidade, né, de pessoas no consultório psiquiátrico, a quantidade de pessoas tendo distúrbios assim graves, quebrando casa, né? As escolas tinham que oferecer orientação vocacional também, né, Elaine? Mas as escolas tinham que oferecer em primeiro lugar, mas foi roubado também de nós a educação para a consciência, o despertar da consciência. Antigamente havia ensino religioso, aí isso foi retirado, foi colocado formação moral e cívica, então já começou a tirar a noção da espiritualidade da nossa vida. Da moral e cívica passou para a formação humana. Então, algumas pessoas que são bem informadas ainda seguraram um pouco a questão dos valores, né? Mas, então, roubaram de nós foi a educação para o despertar da consciência. Isso foi o que foi roubado de nós verdadeiramente. E mais do que a vocacional, porque a pessoa, se ela tiver centrada, ela não precisa de teste vocacional, ela se encontra por si mesma. Eu, de criança, já queria brincar, era de aulinha, quer dizer, eu vim para ensinar. Né? Eu não queria brincar de casinha, não gostava, tinha preguiça, não conseguia me enturmar com as meninas, né? Porque o meu negócio era estudar e ensinar desde criança. E então, agora que eu faço isso realmente, né? Essa live é uma dessas portas que eu tenho a missão de trazer o que eu ensino. Agora, o que faltou mesmo, que roubaram de nós, foi a conexão com a nossa essência. Então, nos colocaram olhando apenas para o mundo exterior e para o interior nunca. Não tem como a gente ser uma pessoa exuberante e feliz, né? Até a questão da numerologia, vocês que já fizeram o seu mapa sabem, né? Que tem todo um plano lá. Tem gente que está muito bem na vida e que nunca fez esse mapa, nunca nem conhece. Mas por quê? Porque tem contato interno consigo e pela própria consciência, elas sabem o que devem fazer, como devem agir, aonde vão trabalhar, com quem. Né? É questão dessa conexão interna que nós perdemos. Por que que meu trabalho hoje chama-se Mais Consciência? Porque é o que nós precisamos, de abrir as portas para a nossa consciência falar conosco. Que ela que é a detentora da sabedoria que vai nos regrar, né? Agora, sabe o que eu acho que falta também muito nas escolas? É educação administrativa, né? Administrar bens, administrar a mente, administrar a vida física, administração em qualquer sentido. As pessoas não sabem se administrar, não sabem se administrar mais, porque elas pegam uma estampa e têm que viver sua vida de acordo com a estampa e de acordo com aquilo que foi dito que a gente tem que se encaixar, né? Então, muito complicado, né? Agora, se nós não ouvirmos essas coisas, não estudarmos esses materiais, nós nunca vamos também conseguir achar ponta nenhuma. Eu estava falando com você sobre a questão do enlouquecimento e está acontecendo bastante. As pessoas estão, olha aqui, os índices de bipolar aumentaram bastante, todas as doenças da psicologia, né? E da psicopatologia, que no caso é o que o psiquiatra trata, né? Então, as pessoas, esquizofrenia, né? Hoje tem uma quantidade de síndrome, as pessoas se cortam, não tem coragem de agredir o outro, fica agredindo a si mesma, né? E olha que a convivência ficando cada vez mais insuportável, porque todo mundo fica cobrando do outro, mas não dá o que está pedindo. As pessoas brigam,
mas não sabe dar para o outro a calma com a qual ela quer ser tratada, a consideração com a qual ela quer ser tratada. Então, olha, eu falei isso pouco tempo com uma pessoa, ela ficou muito estarrecida, você está ficando neurótica. Observa, você está neurótica. E ela olha para mim, né? E vai virar o bico, porque ninguém quer ver que está ficando neurótico, ninguém quer ver que está perdendo as estribeiras e perdendo o contorno de si mesmo, né? Se as pessoas precisam olhar para si, com certeza, né? Vai aumentar mais, né, Cátiúcia? É isso mesmo. Então, bem-vindo ao time, né? Dos que trabalham para amenizar essa situação, trazendo às pessoas uma palavra que as liberte, que as encoraje, né? Então, essa é a chavinha, mas essa chavinha só vira de dentro. Naquele dia em que eu me conscientizei que a televisão me destruía, eu virei a chavinha, desliguei aquele aparelho, né? Hoje eu tenho a internet, fico demais nela, mas eu só estou atrás do que me constrói e do que me devolve sabedoria, né? Plenitude, sentimento bom e entendimento para passar aos outros. Quem é que não quer isso, gente? Quem é que não quer isso? Então, a educação não é de interesse de quem quer deter o poder. Não é realmente. Isso, que Deus nos ajude. Agora, Deus não pode fazer nada por nós, minha amiga, se a gente não fizer, né? E Deus não está lá fora, não. Ele está aqui dentro. Ele cansa de berrar nos nossos ouvidos e a gente não ouve. Então, acho que eu já comentei isso com vocês, vou comentar de novo, porque eu acho que vem muito a calhar. Como que Deus fala com a gente? Há um tempo atrás eu estava muito revoltada com a divindade, né? E eu falei, tô revoltada mesmo, eu acho um absurdo essa sua criação, onde o senhor estava com essa cabeça de fazer criar um mundo onde um come o outro para viver? E eu naquela braveza com Deus, revoltada, que absurdo, não tinha um jeito melhor, não? Hoje é que eu entendo que a divindade estava falando comigo, minha filha, um come o outro para viver, isso precisa parar. Era a divindade que falava comigo, e eu revoltada com aquela situação. Era a divindade falando comigo. Observa, um mata o outro para comer, isso tem que acabar, isso não pode continuar. Olha o sofrimento dos animais, olha o que fazem com os animais. Isso estava sendo dito para mim por quem? Pela divindade. E eu achando que a ideia era minha. Gente, as nossas ideias não são nossas, porque quem vive em nós é a divindade. Será que dá para entender? A mente é o problema, que a mente olha para o externo, fica apaixonada com o externo e ficou apegada com aquela televisão, pegando tudo de fora e pondo para dentro e amordaçando o ser, e amordaçando a essência, e amordaçando a centelha querendo falar, e o externo sufocando a centelha. Vocês entendem? Entendem isso? Que quem fala aqui com vocês não é a Cristina. A Cristina é só o veículo, a boca, o cérebro, pegando a palavra de Deus, do Criador, para vocês. E vice-versa, o contrário, cada palavrinha que vocês escrevem aí é a divindade falando comigo, entrando em colóquio comigo. Que dia que nós vamos ter esse entendimento? O dia que a gente tiver esse entendimento, a gente vai colocar a nossa mente no lugar dela. O instrumento para organizar e bem esta vida material. Muito obrigada, vocês estão entendendo e eu fico muito feliz. Hoje entenda a nossa importância no mundo em ajudar os demais, não é, Elaine? Então, mas nós temos que ter essa compreensão. Agora, o que eu digo para vocês? Nenhuma igreja me deu essa compreensão. A igreja, enquanto eu frequentei, eu era lá uma pedinte miserável, sabe? Pedindo socorro a Deus, né? Hoje eu olho para trás e eu dou risada, né?
Mas sou muito grata, porque eu frequentei 4 religiões, todas elas me ensinaram bastante, e através delas mesmas é que eu pude encontrar a minha verdade interna. E amanhã eu posso até mudar de ideia e pensar outras coisas, porque assim deve ser. A gente evolui. O que hoje é verdade para mim, amanhã pode não ser, né? E aliás, eu tenho que me lembrar sempre de dizer a vocês, não acreditem em nada do que eu digo, tá? Por favor, tomem apenas como pistas, porque o que é verdade para um não é para o outro, tá bom? Mas eu posso abrir minha mente e falar, uai, ela tá falando diferente do que eu acho, onde que ela tirou isso? Será que é assim mesmo? Então, no mínimo, eu vou trazer para dentro de mim as colocações que a outra pessoa está fazendo e vou perguntar lá. E aí, isso procede? Isso é verdade? Agora, como que eu costumo também, né, que isso pode ser útil para vocês também, como que eu costumo aceitar ou rejeitar informações que vêm de fora para mim? Eu observo o meu sentimento. Se meu coração fica à vontade com aquilo que está chegando, eu pego. Se meu coração fala assim, não sei não, aí eu vou buscar informações e vou fazer acariações até que eu encontre uma resposta para aquilo. Ou eu vou mudar para aquilo que me falaram, ou eu vou ficar com o que eu acho mesmo. Né? Então, gente, se a gente não tiver isso mesmo, Raquel, a gente não tiver ponderação, né? É a ponderação que nos ajuda na vida e nos ajuda a criticar. Nós temos que ter senso crítico com as coisas. Então, pessoal, o que precisa ficar claro? Que é dentro de mim que está o caminho, não é nada que os outros me falam ou o que a sociedade fica me empurrando para fazer. Eu tenho que ser eu mesma. Eu tenho que tirar aquele tempinho que eu fico comigo, que eu relaxo, que eu me escuto, que eu pergunto de A a Z aqui dentro, escuto todas as respostas que chegam aqui dentro, converso comigo mesmo aqui dentro. Mas não estou de acordo com isso, isso faz sentido, mas isso aí não faz. Este colóquio interno, ele é tão rico, ele nos traz tantas respostas, que por si só ele nos coloca no caminho que a gente precisa retomar, né? Amiga, eu também só faço com o meu coração acredita, é isso aí, continue, porque é assim que é. Tem pessoas que não precisam ficar estudando 1000 livros para ter respostas, não, porque tem pessoas que vão pela intuição, elas são muito sensíveis. Outras precisam de analisar, de a razão confirmar, cada pessoa com o seu jeito de ser. Quando a pessoa é racional, ela tem que debruçar em cima dos livros, né? E tem pessoas que têm os dois potenciais. Ora ela vai pela razão, ora ela vai pelo sentimento mesmo. Então tá tudo certo, né? Como é que nós funcionamos? Cada um deve procurar se entender para poder saber se direcionar da melhor forma, né? E se tem uma profissão, se observar em relação à própria profissão, estou gostando, não estou gostando, não me realiza, não quero mais, a gente tem que ter sinceridade e abandonar o que não está bom, senão a gente vai ficar a vida inteira se sentindo perdido, né? Ou se obrigando a fazer o que não quer. Mas o barulho externo é tão grande que as pessoas não têm tempo de ouvir o interno, mas justamente o que eu estou aqui querendo refletir com vocês, que nós precisamos parar o barulho externo, né? Não tem solução para nós, a não ser parar o barulho externo. Nós temos que achar um ponto, né, dentro de nós para ouvir o que está sendo dito lá. Mas muitas vezes a gente finge que não ouve, porque a personalidade, o ego aqui, a mente, não quer, sabe? A gente não quer sair da zona de conforto. A gente não quer, imagina se eu vou ficar com meu cabelo liso, imagina se eu vou ficar cheia de ruga. A gente não quer não, a gente não quer não. Tem que ter um trabalho, sabe, né, muita conversa lá dentro. Larga de bobagem, olha o tempo que você gasta no salão, olha o dinheiro que você gasta no salão, não está em tempo disso mais.
por exemplo, né? Olha o tempo que você gasta bebendo, olha a sua saúde indo embora. Isso a gente falando com a gente. Ó, o dinheiro que você gasta na bebida, você estava com uma prestação de um carro, você estava juntando para sua casa própria. Sabe, essas coisas a gente tem que falar com a gente mesmo lá dentro, né? Então, nós estamos fora do nosso caminho por falta justamente da gente ter este momento de acariações internas. E ficar na zona de conforto, realmente, né? Desligar o telefone, TV e refletir, justamente, né? As pessoas têm medo de encarar o diálogo interno. Tem mesmo, sabe por quê? Porque se eu olhar para dentro de mim, eu posso desesperar porque eu não sei o que eu vou fazer comigo. Eu não aguento mais esse casamento, mas eu tô lá porque é o que me dá dinheiro, meu sustento. Imagina o que eu vou fazer sem ter um trabalho, sem ter nada sozinha no mundo. Eu não quero ver isso, porque se eu ver, eu desabo, né? E que tem de desabar? E que tem de desabar, né? A Patrícia está concordando ali com a Elaine, isso mesmo. E quando percebemos que a melhor que a aceitação é interna, é muito libertador. Gente, não tenha dúvida. Sabe, tem que ter um momento que a gente tem que resolver se encarar mesmo. Não aguento mais mesmo essa situação. Eu vou pôr um fim nisso, né? Aí a pessoa começa a desesperar e ficar agitada. Aí a pessoa respira e fala, calma, 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 calma. Daqui a pouco começa a clarear para mim. Sabe que quando a gente começa a se dar a chance de olhar o que está acontecendo mesmo, é nessa hora que a gente começa a ter inspirações. As inspirações não vêm antes porque a gente não abriu a possibilidade. Então, se eu sento lá, gente, mas eu não tenho outra condição, eu tenho que ficar agarrada aqui porque eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho profissão, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas não dá mais. Não dá mais e alguma coisa há de surgir. Quando eu admito que alguma possibilidade há de surgir, eu virei a chavinha. Aí eu vou deixar a divindade falar e as possibilidades vão começar a acontecer e a surgir, né? E uma possibilidade, ela pode gerar uma oportunidade. Então tem este caminho. Existe um caminho, mas a primeira coisa é eu realmente me aceitar e falar, aceito me transformar, aceito encarar, me dispor, porque antes que eu me disponha não vai ser possível mesmo. Então realmente, Dandara, é muito libertador a hora que a gente se aceita exatamente no ponto em que está, do jeitinho em que está. É neste momento que a chavinha vira e as possibilidades começam a surgir. Aí vai virar uma vitrine de loja. Muitas possibilidades e eu vou começar a olhar para elas para finalmente escolher uma. Da hora que eu escolho, nossa, eu acho que isso aqui seria bom, dali a minha mente não para mais de trabalhar naquele ponto. E as inspirações começam a surgir. Então, há um caminho que se insinua e se instala tão logo eu me decida que então eu vou entender que do jeito que está não pode ficar mesmo. E eu aceito me colocar e me movimentar para fazer as coisas mudarem, né? Eu sou apaixonada com esses assuntos e adoro fazer essas estimulações. Então, pessoal, alguém aí empacado ainda, se sentindo com o futuro roubado? Ou não? Então, a questão, né, de se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, é porque a gente fica rodando só no externo. A hora que a gente for para o interno, essa história de bicho acaba, não tem mais bicho, né? Raquel, que beleza, tá amando a conversa, se sentindo em movimento. É muito belo isso, que coisa boa. Justamente o que nós queremos é fazer movimentar a cada dia mais, né? Então,
nós podemos então concluir, né, já que o que foi dito, que tinha que ser dito já foi dito e o nosso tempo está terminando. Então não existe esse negócio da gente estar sem um caminho, né? Seus assuntos são ótimos, sempre boas escolhas que você tem feito para nós. Que bom, mas acontece, né, de eu ir pegando no ar assim, pelas coisas que eu ando vendo acontecendo, né? E o movimento é lindo, né, Catiúcia? Então, esse é o fluxo da vida. A vida é um fluxo, a gente saiu fora dele quando entrou no emperrado, que é viver pela estimulação externa. Então, enquanto a gente estiver vivendo pelo medo, pela estimulação interna, a gente vive no emperrado, né? Agora, este ano a gente precisa sair do emperrado, então é tomando essa decisão aí, né? De entrar no fluxo da vida de volta. Então, tudo que acontecer neste ano, e que virão coisas mais pesadas, provavelmente, é para que a gente pare, se interiorize e faça a opção para seguir o que a divindade está ditando lá dentro, tá, gente? Essa é a conclusão do nosso trabalho hoje, né? É que a gente só fica perdido enquanto está só olhando para o lado de fora. Ah, muito obrigada, amiga. Também eu me sinto muito grata porque eu preciso de ter alguém me ouvindo, né? O que adianta eu falar se não tiver ninguém me ouvindo? Não é assim? Então está tudo certo e vamos vibrar fortemente pela paz na humanidade, né? Vamos parar de sentir medo disso tudo que está aí, vamos acabar com o medo, vamos tratar de ter uma boa saúde, que é isso que nós precisamos de fazer, melhorar a nossa saúde, que essas coisinhas do lado de fora aí não nos afetem, não nos derrubam. Espero que vocês... de novo, não acreditem no que eu falo, mas espero que vocês peguem essas palavras e reflitam sobre elas e busquem conhecimentos científicos para poder ficarem com a alma tranquila, né? Porque nós temos que ter muita paz neste momento e tranquilidade. Vocês se lembrem que todos estão enlouquecendo à nossa volta e nós temos que estar firmes, tá bom, gente? Então, muito obrigada, que a paz venha sobre a terra a partir da nossa pacificação interna, que assim seja, né? E até a semana que vem.